Comigo no livro de Êxodo, capítulo 2, verso 1. Queria dar o nome dessa mensagem de o propósito precisa queimar. Amém, queridos? Muitos de nós nascemos com um propósito, né? Você nasce com esse propósito de vida, com um porquê, né? Você não é um acidente do acaso, você não nasceu enganado, você não nasceu na família errada, você pode ter sido fruto da pior tragédia do mundo, mas você nasceu com um propósito. O Senhor te elegeu nele antes da fundação do mundo, né? Antes do homem cair, né? Deus fez o homem, né? E junto fez o Pai, o Filho e o Espírito Santo, criaram Adão, e a partir de Adão todos nós nascemos com um propósito. Todos nós temos sonhos, temos projetos, uns se concretizam, outros não, né? Não sei você, mas Deus frustrou todos os meus sonhos que eu tive até conhecer Jesus. Sonhava, irmão, em ser jogador de futebol, para dar uma casa para minha mãe morreu, irmão. Olha como é que o sonho da gente frustra. Eu sonhava em ser jogador para dar uma casa para minha mãe. Com 20 anos minha mãe morreu. E eu falei, poxa vida, agora eu não posso nem dar casa para minha mãe, né? Ela morreu. E assim Deus também não deixou eu ser jogador, né? Logo pendurei minha chuteira. Tentei comprar uma chuteira esses dias, usei uma vez lá no acampamento. Eu falei, Eric, toma essa chuteira, sai que de perto de mim. Bola agora é só de carne, né? Esse negócio de bola, né? Só na televisão. Irmão, comprei uma chuteira, pastor Ismael, uns 4 anos atrás. Usei uma vez num racha da igreja, uns 4 anos atrás. Fui, voltei, parei no gol. Achei que eu ia morrer lá. Parei, falei, deixa eu ir no gol, porque eu estou morrendo. Fui pro gol porque eu estava morrendo. Casado, né? Essa chuteira ficou guardada, eu abri e falava, um dia eu vou usar essa chuteira, um dia eu vou usar. Deu no acampamento, eu falei, Senhor, nessa noite, nessa rica oportunidade, essa chuteira vai sair daqui. Coloquei no carro e falei, Deus vai me mostrar para quem. Estou passando lá para ir jogar bola assim, do meu quarto, um rapaz falou, rapaz, esse menino é bom de bola. Eu falei, quem? O Eric. Eu falei, então é ele, né, Jesus, era para ele, né. Primeiro elogiaram ele, né, fizeram um comentário bom dele, esse menino do Berlândia é bom de bola. Ele chegou lá, esse menino é bom de bola. Eu falei, é quem? É quem ali? Eu falei, meu batera, rapaz, é bom mesmo, né? Bom de bola, bom com a mão. Aí o Espírito Santo falou, é dele a chuteira, meu filho, dá para ele. Então esse é muitos sonhos não vão concretizar, porque nós estamos sonhando o nosso sonho, não o sonho de Deus, né? Agora, esses dias agora, né, parei para ver algumas coisas, entendi algumas coisas que realmente era o que Deus tinha, né? Fui lutador, Deus não deixou eu ser lutador. Entrei na faculdade de educação física, não formei, porque não era esse o plano de Deus para minha vida. Atleta desde novo, então eu tinha os meus sonhos, mas não era o sonho de Deus. Às vezes, o que você pede a Deus não tem acontecido, e você ainda lê a Bíblia e fala, Senhor, mas tua palavra fala, o que será ligado na terra, será ligado no céu, né? E crê e profetiza e não acontece. Mas já parou para pensar o que Deus quer? O que é o sonho de Deus? Muitos de nós estamos pedindo muita coisa para Deus, que não é o que Ele quer, e às vezes não vai acontecer. Você liga e desliga na terra, e não acontece, porque você não consultou o Senhor. Muitos abrem uma padaria e não dá certo. Por quê? Porque Deus não mandou abrir a padaria, irmãos. Não mandou abrir essa padaria. Se tivesse consultado Deus, Ele ia te falar o que fazer, como fazer, aonde colocar seu dinheiro, aplicar seu dinheiro, dar o seu dinheiro para o irmão que está precisando. Porque Deus faz isso? Deus faz, Deus é soberano. Precisamos tomar decisões segundo as decisões de Deus. Muitas vezes nós queremos coisas por desejo, porque o nosso foco é aquilo ali, e essas decisões erradas vão tirando o centro da vontade de Deus. Mas muitas vezes, porque o desejo e a intensidade, sabe o que acontece com o foco? O foco apaga, e isso é a nossa vida. Um candeeiro que já não ilumina mais. Nós somos um candeeiro, Deus chamou a gente para ser luz do mundo, e nós vamos apagando. Temos uma palavra, uma direção, mas não entendemos o que sempre falamos aqui, o tempo e o modo. Segunda-feira eu escrevi uma palavra lá em casa. Irmão, que palavra legal, vou pregar aqui um dia. Quando eu acabei de escrever, Deus falou para mim, muito boa, né? Foi eu que te falei, mas não é isso que você vai pregar. O Senhor só fez eu ficar esse tempo todo aqui, né? Escrevendo, lá em casa, vendo um desenho. Deus falou comigo.
ajudar vendo o desenho, eu vendo e comecei a chorar, e ele, que foi, papai? Eu falei, Deus está falando comigo, filho. E ele, tá bom, ficou vendo o desenho dele. Cheguei aqui no culto de oração, o pastor Zimar ministrou uma palavra, falou, Deus falou isso para mim, mas mandou eu mudar. Eu falei, ainda bem que não é só eu, né? Tem mais gente que passa isso, não estou sozinho. Falei, Senhor, eu sei, o Senhor já falou, vou mudar, não precisa ficar usando mais gente para falar para eu mudar, eu já sei, o Senhor sabe que eu vou obedecer, mas usou a vida dele para pontuar a minha, porque às vezes era uma palavra muito legal, mas não era para essa noite. Pode ser para daqui uma semana, pode ser para daqui um ano, pode ser para mim viver. Quem sabe Deus está falando para eu viver e eu estou querendo pregar, e Deus está falando, filho, vai lá ler sua palavra, agora vive ela. Nós vamos também entender que tem coisas da vida da gente que passou, que acabou, e a gente está revirando aquilo, querendo aquilo, e tem coisas que ainda estão, irmãos, todos nós aqui temos uma promessa de Deus. Sabe o caderninho? Está lá, escreve no caderninho, fala, Senhor, o Senhor vai fazer, o Senhor falou que ia resgatar meu filho, o Senhor falou que minha família está na casa de Deus, então eu vou continuar crendo, orando e vivendo, porque eu creio na sua palavra, quando foi Deus que disse. Nossos cultos, irmãos, nossa igreja ela tem uma característica, ela é uma igreja profética. Profecias são sentenças na sua vida. A gente não vem aqui trazer uma informação de Deus, eu respeito isso, muitos homens têm essa vocação de levar informação de quem é Deus, mas diante do Senhor, irmão, todo homem e mulher que sobe nesse altar aqui, para ministrar, para cantar, para pregar, irmãos, desse altar saem sentenças, e se existe uma sentença na sua vida, de verdade, viva ela, tome posse dela, fala, pai, é isso aí, eu vou viver, diga assim seja, porque eu sou essa pessoa, amém? Êxodo, capítulo 1, capítulo 2, verso 1, diz assim, e foi um homem da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. Então sabe o que está acontecendo, irmãos? Eles estão no mesmo tribo, no mesmo arraial, continua a família, porque era assim, haviam 12 tribos, né? A vontade de Deus nunca foi tribos, a vontade de Deus foi uma nação sacerdotal, mas o povo, por não ouvir a Deus, separaram tribos, né? A vontade de Deus nunca foi tribo, a vontade de Deus foi um povo só, uma só nação, um povo santo. Então diz que uma filha de Levi, um filho de Levi, casou-se com uma filha de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, o escondeu por 3 meses. Esse menino era lindo, irmão, um menino bonito demais, formoso, né? Deus é educado, chama as pessoas lindas de formosas, né? Escondeu esse menino por 3 meses. E por que esse menino foi escondido 3 meses? O povo estava sob um castigo de uma decisão que Abraão teve errada, de descer ao Egito, que está em Gênesis 15, 13, Abraão tem uma palavra, vai para a terra que manda leite e mel, mas chegando lá, ele erra, ele desce ao Egito, e Deus resgata Abraão de lá, tira Abraão de lá, mas dá uma palavra para ele, então disse a Abraão, saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e lhe será reduzida a escravidão, ele será afligida por 400 anos. Sabe o que esse povo estava vivendo nesses 400 anos? Um erro do pai. Digo aos pais aqui, cuidado com as suas escolhas, cuidado com aquilo que você decide, porque os seus filhos vão colher o fruto das suas decisões erradas. Acredito que muitos de nós aqui, né, colhemos às vezes fruto de decisão errada de pai, de mãe, de lugares, né? Eu sou de uma família católica, espírita, e tudo que é coisa, nem ele sabe o que é, sabe essas famílias brasileiras? Eu sou uma família dessa, então eu trouxe muitas coisas da minha vida que eu não escolhi, mas eu posso colocar um ponto final. Eu não posso viver minha vida dizendo, ó vida, ó dia, ó azar, tadinho de mim. Eu posso levantar e agora, tendo Cristo, irmãos, mudar a história da minha vida. Esse povo viveu uma decisão errada, né? Deus é tão lindo que nesse momento que nasce esse menino, esse libertador, o povo estava cativo há 360 anos. Esse tempo, irmãos, que essa mãe esconde esse menino por 3 meses, era exatamente 360 anos. E qual que era o cativeiro? 400. Oh, irmão, Deus é cuidadoso demais em todos os detalhes com a gente, né? Quando Deus fecha uma porta, Ele já abriu outra porta. Ele é lindo demais. Esse Deus não é gente, não, irmãos. Quando Deus nos acha na terra, para entender, Ele precisa fazer nascer alguém que entenda. Então Deus estava procurando alguém, irmão, e não achava ninguém. Ele falou assim, então eu vou nascer um aqui, para entender o propósito. Pastor, mas acontece isso? Aconteceu com Samuel. Deus precisava de um profeta,
Ana queria um filho, e Ana chorando, Deus olhou do céu e falou: Ana, então eu te dou um filho, você me dá um profeta. Quando nós não estamos entendendo, Deus faz nascer alguém. Por isso, irmão, a minha oração é: Senhor, não me deixa não entender as coisas, não. Não pode existir, irmão, a outra geração, tem que ser a próxima. Porque se tiver a nova geração, é um sinal que a nossa geração fez errado. Então tem que ter uma próxima geração. Esses meninos aqui não é a nova, é a próxima, irmão. Não quero errar não, quero fazer assim, ó, passar o bastão, falar: vai lá agora, né? Sabe corrida de 100 metros, assim como passa o bastão para o outro? Eu quero passar o bastão, quero falar um dia: vai você agora, Yuri, Judá, todo mundo aí, queimando aí, deixa o pastorzão ficar mais quietinho agora, vão vocês queimar, nós não podemos errar. Mas se a gente não entender, Deus vai levantar outro, porque o trono de Israel nunca ficou sem rei. A Bíblia fala que um juiz fazia o que era mal, um rei, e o povo era escravo, e Deus levantava alguém. A minha oração é que a gente entenda o que Deus quer de nós. Deus é um Deus da próxima geração. As parteiras, Sifrá e Poá, davam à luz nas crianças e não matavam os meninos como Faraó tinha pedido. Então houve uma sentença que toda criança que nascesse matasse ali, mas essas parteiras, irmão, guardava esses meninos e falava que as hebreias eram muito boas para dar luz. Quando via, tinha nascido já, sabe? Não parava, não sofria. Quando via, tinha nascido. Essas mulheres foram guardando esses meninos, e essa mãe, irmãos, guardou esse menino por 3 meses. Imagina o que é uma criança escondida 3 meses. No meio do povo hebreu, o povo sabia que ela tinha um filho, mas quando vinham soldados ali, irmão, essa mãe escondia esse menino. Mas eu penso que essa mãe orava: pastora Cida, no nome de Jesus, no Senhor, no nome de Jesus, não, que não tinha Jesus, né? Oh, meu pai, não deixa chorar não, não deixa chorar não, põe a mão na boca do menino, chora não. Irmãos, imagina ter que esconder um filho por 3 meses, amamentando esse menino. Quando vinha alguém, né, tinha que esconder, tinha que guardar, chorar, clamar a Deus, para que essa criança não chorasse. Quando Jesus encontra Filipe, né, ele fala: eu te escondi, eu te vi debaixo da árvore aí. Alguns dizem que ele tinha a mesma idade de Jesus. Então quando ele fala que viu ele enterrado ali, porque a mãe também o enterrou, porque era uma sentença matar as crianças nos dias de Moisés. Verso 3: não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, pôs nos juncos à margem do rio. Sabe o que essa mãe teve? Uma visão profética de como lançar seu filho sobre as águas. Ela pegou essa arca, querida, essa arca, diz que é uma arca. Por que uma arca? Porque ela ouvia as histórias, querido, as histórias do poderoso, né, de Noé, e revestiu de barro e de betume. A arca foi revestida de quê? Betume, um piche, para não entrar água dentro. Essa mãe teve uma visão profética, mas essa mãe precisou colocar o filho nas águas. Já pensou o que é colocar uma criança de 3 meses, dizer: meu filho, assim seja a vontade de Deus? Isso é desesperador para uma mãe, mas essa mãe precisou fazer para cumprir o propósito. E o verso 4 diz: e sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Sabe o que essa irmã aponta? Uma geração guardando a outra geração. Os irmãos mais velhos precisam guardar os irmãos mais novos. O irmão mais velho, que eu digo, não de idade, às vezes de conversão. Às vezes tem um adolescente convertido há muitos anos, e chega um cara recém-convertido aqui. Esse adolescente tem uma responsabilidade com ele, em dar uma palavra, em orar com ele, em sair do seu lugar, estender a mão, porque nós somos uma geração mais velha guardando uma geração mais nova. Às vezes mais nova no entendimento, não significa de idade. Às vezes o que eu entendi, outros não entenderam, então eu tenho que guardá-los e ensiná-los aquilo, em vez de julgar. Esse é o papel da igreja: irmãos mais velhos pastoreando irmãos mais novos. Verso 5: e a filha de Faraó desceu a lavrar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio, e ela viu uma arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. Irmãos, não existe coincidência, existe Jesuscidência. Essa mulher, irmão, estava lá no palácio, naquele exato momento, naquele mesmo tempo. Essa mulher sai de casa, ela está arrumando para sair, está a mãe do Moisésinho lá chorando, lá na beirada do rio, lá que vai pôr o menino, e essa mãe está lá
Quando ela sai, irmão, vai descendo, vai descendo, vai descendo, e no tempo e no modo, os dois se encontram. Não adianta fazer algo se não for no tempo de Deus. Não adianta falar, pastor, eu estou confiando, estou lançando tudo sobre as águas. É o tempo de Deus? Se não for o tempo de Deus, não vai dar certo. Mas se for o tempo de Deus, sempre vai dar certo. E o verso 6, e abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse, dos meninos dos hebreus é este. Ela teve compaixão, e foi contra uma sentença de morte. Irmãos, Deus quebranta o coração de qualquer pessoa por amor a Ele. Deus muda o coração, Deus muda a sentença. A sentença era matar os meninos, mas essa mulher desce, olha esse menino muito bonito, que a Bíblia fala que ele era formoso, e foi um amor, irmão, à primeira vista. Sabe quem te olhou pela primeira vista e te amou? O seu Deus, o seu Criador, aquele que te fez imagem e semelhança dele. Quando você nasceu, ele falou, eu amo esse guri, eu tenho um plano na vida dele, eu amo essa menina, ela é minha princesa. Então, se ninguém disser que você é lindo, diga você para você mesmo, eu sou belo, eu sou amado, eu sou a imagem e semelhança do Senhor. Diga você para o espelho, eu não sei viver sem você, você é especial para mim, porque se você não se amar, ninguém vai te amar. E o verso 9 diz, então lhe disse a filha de Faraó, leve este menino, verso 8, e a filha de Faraó disse, vai, pois a moça, e chama a mãe do menino. Verso 7, então disse sua irmã, a filha de Faraó, irei chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para você. Sabe o que a irmãzinha fez? A irmãzinha foi ali, do lado do rio. Quando parou, essa irmãzinha, chegou junto com a filha de Faraó, falou, deixa eu te falar uma coisa, eu sei quem pode criar esse menino. Tem uma irmã lá na minha igreja, rapaz, a irmã é benção demais, a irmã tem muitos filhos, a irmã é uma benção, a irmã tem leite, não precisa nem dar leite, que essa irmã já tem leite, essa irmã é preciosa demais. Olha o que é o papel do irmão mais velho, guardando o irmão mais novo. E o verso 8, e a filha de Faraó disse, vai, pois a moça chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, leva o menino e cria, eu te darei um salário. E a mulher tomou o menino e o criou. A filha de Faraó falou assim, você vai levar esse menino, pastora Cida? E ele vai usar só fralda Hubbles, ele vai tomar só o Aptamil, ele não vai tomar qualquer leite não, né? Só o caro, irmão, meu menino tomou Aptamil, aquilo é caro, o sangue do cordeiro, né? Dura 3 dias, eu trabalhava no Uber, tinha sexta que eu falava, nossa, preciso sair e comprar o Aptamil, eu falei, amor, tá acabando. Eu falava, o Senhor não deixa eu dormir no Uber não. Saía 9 horas, 3 horas da manhã eu passava na farmácia, irmão, lá perto do praia ali, já chegava em casa com o Aptamil. Aquilo é caro, irmão, mas Deus cuidou, tá? Deus cuidou, então Deus sempre cuida, tem o nosso esforço. Essa mulher nem esforço fez. Ele tinha as roupas boas. Se fosse hoje, ali no Center Shopping, comprava as roupas boas, as fraldas boas, estudava na escola boa, irmão. Esse Deus não é gente, esse Deus cuida de nós, esse Deus cuida de quem tem uma promessa. Esse menino tinha uma promessa, mas deixa eu te contar, você também tem uma promessa. Às vezes, pastor, não está como eu gostaria. Quem sabe Deus está te levando para o centro da promessa. Porque os dias maus vão vir sobre nós, as dificuldades vão vir, as enfermidades vão vir, problemas no casamento, problemas financeiros, vão acontecer com todos nós, irmãos, mas é Deus nos levando ao centro do propósito. E quando o menino já era grande, ela trouxe a filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse, porque das águas o tenho tirado. Deus permitiu essa mãe cuidar desse menino até ele ser grande. Essa mãe ministrava esse menino, essa mãe profetizava sobre esse menino, essa mãe impunha as mãos, a mão declarava. Esse menino foi para lá sabendo quem ele era. Ele não foi para a casa de Faraó, irmão, um bebezinho, não. Ele tinha por fora como um egípcio, sobrancelha fina, careca, mas por dentro, irmão, ele era um hebreu.
por dentro ele sabia quem era o Deus de Israel, quem era o Deus soberano. Então não importa a situação que você vive, não importa, é o que a Bíblia fala. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Esse menino foi morar na casa de Faraó sabendo quem ele era, com uma identidade formada, com uma identidade da promessa. Eu acredito que ele sabia de tudo o que aconteceria, que o pai ministrava, que o pai sabia do cativeiro, de tudo. Então ele não foi morar lá por um acidente, ele foi para cumprir um propósito. Eu não sei de onde Deus está fazendo, de onde Deus está te tirando, mas saiba que você é um Moisés, que você está no trabalho que você está no lugar que você está, para cumprir um propósito. Estamos falando do maior amigo de Deus, do que falava face a face com Deus. A Bíblia fala que depois de Moisés, ninguém mais foi tão amigo de Deus como Moisés. Esse menino, irmão, que foi adotado, pastor, ele foi adotado, foi, irmão, deixa eu te contar, Jesus também. José não era pai de Jesus. Sabe um desejo que eu, mais a Vanessa, nossa família tem, de adotar uma criança? Estou só esperando o Judá crescer mais. Sabe por quê? Vai apanhar os dois. Você falou que é ele, né? Está errado, não cagueta seu irmão não. E você porque teimou. Porque se cada igreja adotasse uma criança, não existia órfão, sabia? Por que o homossexual adota? Por que o travesti adota? Porque a igreja não é igreja. Porque a igreja não adota criança. O papel de adotar, cuidar do órfão, da viúva, não é do Estado, é da igreja. Ah, pastor, é tão difícil pegar uma criança, né, de outra família, pode dar trabalho. Então, mãe, tinha pai e mãe, dei trabalho, e muito, foi pouco não, tá? E muito trabalho. Então isso não muda nada, muda ter uma palavra. Aquele que o próprio Deus ia à sua tenda falar com ele, que teve revelações sobrenaturais do tempo e do modo, do que até já foi o passado, porque Moisés escreve Gênesis, mas ele não estava em Gênesis, porque ele teve uma revelação do passado. Quando ele passa na fenda da rocha e Deus põe a mão, ele passou, e passando ele viu o passado, ele viu, Deus criou os céus e a terra era vazia e sem forma. Por quê? Porque era um amigo de Deus. Escreveu Gênesis sem ter estado na criação. Sabia que tem lugares que você não vai estar, e o Senhor pode falar com você? Sabia que tem momentos, situações que você nunca viu a pessoa, mas quando você vê a pessoa, você vai falar: eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, porque Deus manda te dizer. Esses são os amigos de Deus. Aquele que brigava com Deus, né, que lutava com Ele, que batia a boca, né, mata o povo, não mata, vai, não vai. Irmãos, o único homem que faz Deus se arrepender: eu vou matar esse povo, não vai, esse povo é seu, Moisés, não é seu não. Tá bom, Moisés chega, então me mostra a sua face. Que amizade que Moisés tinha com Deus, de discutir, dizer para Deus: Deus, arrepende, o senhor está doido? Deus, arrepende disso aí. Esse era Moisés. E o verso 11 diz: e aconteceu que naqueles dias, que sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos, e atentou para suas cargas, e viu um egípcio, feria a um hebreu, homem de seus irmãos, e olhou ao outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio, e escondeu na areia. Não bastava ter uma palavra, ter nascido, ter algo a ser preparado com dons e talentos. Moisés tinha dons, tinha talentos. Se você não usar as armas certas para o tempo certo, sabe o que Moisés faz? Moisés mata um homem. Moisés mata um homem. E esses homens vê que Moisés matou esse homem. E mais na frente, um do seu povo diz assim: você vai matar também? Como você fez com aquele lá ontem? Por quê? Porque ele agiu fora do tempo. Esse tempo aqui, Moisés estava com 40 anos. O povo foi cativo 360 anos. Ia dar 400 agora. Sabe qual que era o tempo? O tempo de ser liberto. O povo não tinha que ficar mais cativo, mas por uma decisão errada de Moisés, Moisés tem que fugir. Sabe o que acontece quando a gente foge do propósito de Deus? Nós atrasamos o que Deus tem para outras pessoas. Quando você foge da palavra que Deus te deu, quando você foge da missão que Deus te deu, quando você foge da promessa que Deus te deu, tem gente indo para o inferno, porque você está correndo do propósito de Deus. Foram mais 40 anos de cativeiro que esse povo passou. Nesses 40 anos,
pessoas apanharam, pessoas morreram, pessoas foram escravizadas, mulheres foram abusadas, porque um homem deixou passar o tempo da visitação. A minha pergunta é: você está deixando passar o tempo da visitação de Deus na sua vida? Você está adiando a promessa de Deus? Porque todos aqui têm uma promessa, todos, sem exceção de ninguém. Você sabe que você tem uma promessa, mas hoje, você quer viver essa promessa? 40 anos em Midian, 40 anos foge, o povo está cativo 400, ele volta quando eles estão com 440. Pastor, mas qual foi o motivo? A imaturidade, o desejo de fazer sem estar pronto, atrasa o plano de Deus. Isso aqui é um equilíbrio muito grande, que tem aqueles que não querem fazer nunca, né? Que a gente tem que empurrar, e tem aqueles que vai correndo, a gente tem que puxar. Esse é o papel do pastor. Tem uns que são ungidos demais, outros são ungidos a hora de freio. Você tem que pôr na ladeira e falar: vamos, meu filho, vai dar certo. Eu acredito em você, vamos embora. E tem aqueles irmãos desesperados, porque eu já fui assim, irmão, já fui afobado. Meu primeiro pastor na comunidade, o Giovanni, dizia: Humberto, calma, não é o tempo, pastor, eu tenho uma palavra, pastor. Deus falou para mim, e Deus falava, pastora Cida. Deus falava no monte, Deus falava em sonho, Deus usava as pessoas. Até que, após eu sair dessa comunidade, eu encontrei um homem chamado Douglas Rosa. E esse homem foi o prumo da minha vida. Que eu dizia: pastor, vou lá para Cacolândia, comprei até a passagem. Deixa eu te falar, você não vai não. Hã? Então, Humberto, você não vai mesmo, pastor? Quero que você vai não. Eu ia para casa. Já fez isso? Tem certeza que já, irmão, já. Você sabe que fez com seu marido, com a sua mulher, com seu chefe. Eu ia. Só que eu chegava lá em casa, irmão, eu dobrava meu joelho, e o Espírito Santo falava: ele está certo, não é o tempo. Aí eu tinha que dar passagem para outro. De verdade, não vou não. Falava nem nada para ele, obedecia o tempo de Deus. Um homem preparado, criado como um príncipe, um exímio lutador, general de batalhas. Um homem, querido, Moisés foi criado como um príncipe. Moisés foi treinado a lutar, treinado a manusear armas. Moisés era um homem, querido, que Deus tem que mudar um tempo as armas que ele tinha. Não sei qual as armas que você tem, mas será que Deus não está mudando as suas armas nesse tempo? Durante um tempo, querido, no palácio, Moisés tinha uma espada, mas Deus leva ele para o deserto e dá para ele um cajado. Tem armas que por um tempo foram preciosas, mas por um certo tempo não vai servir mais. Pastor, mas Deus falou aquele tempo da minha vida, mas Deus é o mesmo e Ele se move. Às vezes foi para aquele tempo, está tudo certo, só que agora mudou, agora é diferente. Isso acontece com todos nós. Aconteceu comigo há 10 dias atrás. Recebi uma palavra do meu pastor: Humberto, eu te vejo assim. Sabe o que ele fez? Ele virou uma chave na minha vida. Já sou pastor, sou cristão, sou pastor de igreja, mas tem hora que Deus vai fazer assim na vida da gente. Se eu ficar preso, não, mas Deus falou, deixa eu te falar, eu vou perder o tempo da visitação de Deus, eu não vou cumprir o propósito de Deus. Então não sei o que te trouxe aqui nessa noite, não sei qual as armas, tudo aquilo que Deus te ensinou durante toda uma vida, mas sabia que Deus pode estar desconstruindo todas as armas que você teve, para agora te dar novas armas, para novas batalhas, para um novo nível espiritual. Então, se é você nessa noite, entenda e viva. Israel tinha um grande exército. A Bíblia fala, irmãos, de um homem chamado Josué, como eu falei aqui, um dos maiores guerreiros, né? Eu acredito que Moisés chegou a treinar Josué. Eu acredito que esse Josuézinho, esse homem bom com a espada, né? Quando ele estava lutando lá atrás, Moisés falava: Josué, vamos ali, né? Deixa eu te ensinar um golpe novo. Que às vezes você está me vendo um ancião, né? Mas eu fui bom nisso, menino. Me dá uma espada aí. E os dois lá lutar e ele, tchá! Tá vendo, Josué? Não abaixa a guarda não, levanta a guarda. Quando uma mão for, a outra tem que defender. Porque o mais novo escuta o mais velho. Esse pastor de ovelhas chamado Moisés, um dia foi um lutador. Um dia foi um homem de batalha, um homem criado, irmão, lutando ali dentro do palácio. Porque quando Josué ia à batalha, lutar, ele levantava as mãos, porque ele sabia que agora não era mais aqui, mas era aqui. Mas ele um dia esteve lá na batalha, ele sabia o que era a batalha. Eu acredito nesse tempo, Deus mostra a ele que não eram seus dons, mas a sua presença.
Deus vai mudar muitas coisas em nossas vidas, num dom, em algo que você sabe fazer, em algo que você aprendeu a fazer, para te falar, não é pelo seu dom, é pela sua presença. Eu acredito que todos nós aqui temos um dom de Deus, um dom de falar bem, né? Alguém muito comunicador é um grande evangelista, o dom de ter muita paciência, né? Então é um ofício pastoral, um dom de entender tempos e modos, esses são os profetas. Existem dons, só que Deus muito pode parar e dizer, deixa eu te falar uma coisa, não é pelo seu dom, é pela minha presença. Antes da gente ter um altar de manifestação, a gente tem que ter um altar de adoração. No povo, na rua, irmão, o povo pode te ver um grande comunicador, um grande pregador, um grande músico, mas só o seu Deus sabe quem você é. Só o seu Deus conhece a sua intimidade, só o Deus sabe os lugares que você acessa, aquilo que você mexe, aquilo que você vê no seu celular, só o seu Senhor sabe. Então não tente enganar Ele não, porque Ele sabe quem você é. Êxodo 3, verso 1. Êxodo 3, verso 1 diz: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian. Levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, o Horebe. Depois de 40 anos, irmãos, Deus tirou ele de ser um príncipe para ser um pastor de ovelha, de um homem que estava lá do lado de Faraó, né, conhecido, famoso nas suas carruagens, para agora cuidar das ovelhinhas do sogro. Eu acredito que Moisés teve depressão nesse lugar, que ele ficou triste, pastor Acida, que tinha noite que ele falava, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu comia das melhores comidas, eu estava lá no palácio, mas lembrava das palavras de sua mãe, você é separado, você é escolhido, Deus tem uma palavra para você. Verso 2 diz, e apareceu o anjo do Senhor, em uma chama de fogo no meio da sarça, e olhou, eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para ele, e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. Respondeu ele, eis-me aqui. E disse, não chegues para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. E disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Aleluia. Deus ensina muitas coisas a Moisés, nesses 40 anos longe da sua família, nesses 40 anos longe do palácio, esses 40 anos que ele não é mais um guerreiro, não é mais um príncipe, mas é um pastor de ovelha. A primeira coisa, ele faz submeter a alguém menos preparado que ele, porque olhando ele, Jetro, a preparação dele era muito maior que a preparação de Jetro, mas ele fala, Moisés, eu vou te ensinar o que eu sei tudo, vou te ensinar a ser manso, vou te ensinar a ser calmo, vou te ensinar a não se agir mais por explosão, porque você matou esse cara por explosão, vou te ensinar a apacentar ovelhas, vou te mostrar essas ovelhas, toda vez que você vê essa ovelha, eu vou falar com você, um dia, né, o rei de reis, senhor de senhores, vê como uma ovelha muda o matador, e morreu por nós. Deus ensinou coisas para ele nesse tempo, que ele nunca imaginava, mas pelo clamor do povo de Deus, Deus mandou buscar ele, porque chegou uma hora que o povo começou a clamar a Deus, que o tempo do cativeiro tinha passado, o tempo do cativeiro tinha ido, e esse povo sofrendo, esse povo clamava, e Deus vai lá falar com Moisés, através de uma sarça, porque toda sarça queimava. Não sei você que é convertido há mais tempo, 10 anos, 12 anos, 15 anos, vai lembrar de quando a gente ia para o monte, irmão, para o monte, pegava os gravetos, né, e vinha pegando acesos os gravetos, e a gente punha dentro da Bíblia, levava para casa, aí você abria o graveto, não, você começava a orar, o graveto acendia de novo, irmão, era sobrenatural. Quantas experiências nós tivemos. Então as sarças queimavam, mas havia uma sarça que não se apagava, e olhando essa sarça que não se apagava, deixa eu te falar uma coisa, a sarça falou, a sarça falou, Moisés, Moisés, meu amigo, o coração desse homem voltou a queimar pela presença, voltou a queimar pelo propósito. Eu acredito
acredito que ali, irmão, Deus curou os traumas, Deus curou as frustrações, Deus curou os medos. Por que Moisés não parou no meio do monte? Porque um dia ele viu uma sarça ardendo, um dia ele olhou para algo que não se apagava. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está o seu coração, mas a minha oração nessa noite é: volte a queimar por Jesus, volte a queimar pela presença, volte a ouvir a voz de Deus, porque existe um povo que queima, existe um povo que clama. A Bíblia diz que a terra clama pela manifestação dos filhos de Deus. Aleluia, pode dar uma salva de palmas para Jesus. Aleluia! Este é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro, que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Este é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro, que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Aleluia! Qual a sua chama que tem se apagado nesses dias? Será que a sua chama que tem se apagado é a promessa de Deus? Porque Deus falou para fazer algo e agora está dando errado, agora está difícil. Pastor, mas está difícil. Lembra do Elias, irmão, no cume do monte, onde o servo ia lá e dizia: tem nada não, Elias, mas volta lá, mas volta lá 7 vezes. De repente ele falou: Elias, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Sabe como é que Elias estava? Estava assim, irmão, de córcora, com a cabeça no meio das pernas, querendo gerar uma chuva. Estava como uma mulher, estava como essas mulheres hebreias, só que as mulheres nasciam rápido, né? O de Elias não nasceu rápido não. Elias ficou lá clamando, gritando, chorando, até que veio. Então qual é a chama que tem se apagado? A promessa de Deus na sua vida: pastor, é o meu casamento que não está difícil. Volta a queimar, cara, volta a queimar por amor ao Senhor. Volta a queimar amor por sua esposa. Esposa, volta a queimar de amor pelo seu marido, que quando você conhecia ele, o olhinho brilhava. Agora ele chega em casa e só reclama. Para de reclamar, filha. Olha para esse homem e fala: meu príncipe, minha promessa. Pode até estar parecendo um sapo, mas declara: tu és meu. Pastor, minha mulher está difícil. Fala para ela: pega Cântico dos Cânticos, vai lá ler Cântico dos Cânticos. Pomba minha, noiva minha, és como uma égua de Faraó, és bela. Sabe que ele falava égua de Faraó? Aquela bonitona, né, irmão? Os teus seios são como cachos de uva. Ah, homem apaixonado aquele. Aí seu casamento tá bom, irmão? Volta a queimar, querido, volta a queimar. Investe, gasta, leva uma rosa, leva para passear, divide no cartão. Se eu tiver o dinheiro, eu empresto o cartão, pode me procurar. Nós dividimos esse cartão, vai passear aí, querido. Vai dar glória, pastor. Meus meninos, larga lá em casa. Larga lá em casa, que o senhor olha, pastor Maio, o senhor olha. Pastor Cida olha também, larga os meninos, vai passear lá em casa. Vai pro shopping, deixa eu dormir lá em casa. Volta a queimar, querida. Eu não sei o que hoje você vê que é morte, mas para Deus é vida, para Deus é prosperidade, para Deus é abundância. Então volte a chama a queimar nos seus olhos novamente. Após a sarça arder, sabe o que veio sobre Moisés? A missão. Pastor, eu não estou queimando. Não vai ter missão. A missão só vem, irmão, para quem está queimando. Moisés orava, irmão. Moisés era um homem de Deus. Moisés sabia que tinha errado o tempo, está lá preso, cativo, cuidando das ovelhas. Mas enquanto ele não viu a sarça arder, Deus não liberou a missão. Precisou um povo clamar, precisou um povo pedir, Deus visitar ele. Quando ele olhou passar essa sarça ardia, Deus falou para ele: Moisés, vai lá agora, liberta o povo. Tem gente, irmão, cativo, tem gente preso. E sabe por que eles não são libertos? Porque nós não queimamos mais. Sabe por que não está tendo salvação de fora da igreja? Porque nós não queimamos mais. Nós sabemos demais, irmão. Nós temos, cada um 50 apostilas igual essa. A minha pergunta é: o que nós estamos praticando? Todo mundo tem, irmão. Bíblia King James, Bíblia de estudo, Bíblia inglês, espanhol, português, Bíblia nova tradução, velha tradução, futura tradução. É tanta Bíblia, irmão. Mas a minha pergunta é: qual a Bíblia que você está lendo que está tirando lágrimas dos teus olhos? Qual a Bíblia que você lê, que você para e chora e fala: cara,
chega a chorar, estragar a Bíblia. Já chorou, irmão? Deixa eu te contar um segredo, não estraga, tá? Pode chorar, prova minha, não estraga. Eu achava que estragava, deixa ela secando lá, irmão, pode chorar até na Bíblia, não estraga. É igual quem cai no Espírito Santo, não machuca, irmão, o cara cai daqui do altar, tudo de cabeça, que barulhão, morreu. Agora, chore, canta, rapaz, não morre não, irmão. Quem está cheio de Deus não morre, querido. Lógico que o diácono vai tentar segurar, né? O papel do diácono é esse. Mas se cair, descansa, irmão. Quando o diácono não segura, o anjo segura. Faz barulho, mas não machuca não, irmão. Estou falando de experiência própria. Volte a queimar pelo propósito. Abra sua Bíblia comigo em Lucas 24, verso 30. E que eu quero caminhar para o final. Meu coração queima por ti, o meu coração queima por ti, o meu coração queima por ti, o meu coração queima por ti. Lucas 24, 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e lhe deu. E abriram-se então os olhos e conheceram, e ele desapareceu. Sabe quem é isso aqui, irmão? Jesus no caminho de Emaús foi falando com esses homens, né? E eles foi pregar para Jesus. Isso não aconteceu não? Jesus tão bonzinho, falou, sei não, me conta. Rapaz, ele morreu. E eu acredito que Jesus falou, fala mais. Sabe, marido, quando você tem algo que falar com a sua esposa, que você fica ouvindo ela, falando, conta mais. Chega na sua casa, sua esposa quer falar, quer conversar, isso é mesmo amor, me conte, né? E ela continua, isso é verdade, né? Assim foi Jesus com esses homens, eles foram reclamando, Jesus foi ouvindo, e eles muito educados, Jesus dorme aqui em casa hoje, né? É longe o caminho do Senhor aí, né? Mesmo sem saber que era Jesus, mas eram discípulos, conheciam, né, a bondade, a misericórdia, né, o amor ao próximo, pediram para ele dormir lá, e entra na casa, irmão, o cabeludinho da Galileia, senta na mesa deles lá, aí ele falando, de repente ele parte o pão, e eles falaram, é o mestre. Mas sabe o que aconteceu? Sabe o desenho? Lembra do mestre dos magos? Do desenho? Que o mestre dos magos sumia atrás da pedra, né? Caverna do dragão. O mestre dos magos dava um conselho, passava atrás da pedra assim, aí eles iam, falavam, mestre dos magos, sumiu. Nem passou atrás da pedra, irmão, foi ali mesmo, eles olharam e ele sumiu. E o verso 32 diz, e disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o coração, quando pelo caminho nos falava, e quando ele abria as escrituras, eles ficaram indignados um com o outro, como nós ouvimos o mestre, como ele foi falando, e o nosso coração não queimava. Então não se trata de mais um culto, de mais uma reunião, de mais uma conferência, se trata de você vir aqui, cara, e o seu coração sair queimando, o seu coração sair com desejo de estar com Deus, com desejo de conhecer Jesus. Sabe, quando eu conheci essa casa, o Mevan, eu vim de uma comunidade terapêutica, e eu fiquei 6 meses sem pagar um boleto, irmão, só tratando de mim. Então eu tinha muito tempo, sabe, pastor Ismael? Eu tinha lido a Bíblia 2 vezes em 6 meses. Eu li para mim e para um cara que não sabia ler. Ele chegou pouco tempo depois de mim. Então eu li para ele, para mim e para ele. Eu estava lendo Mateus e lendo Êxodo. Tinha hora que eu até confundia. É para mim ou para ele? A Bíblia tinha 2 marcações. Então eu conhecia a Bíblia, eu tinha riscado a Bíblia. Então eu conhecia uma casa chamada Mevan. E eu comecei a ir nos cultos. E o pastor Douglas pregava, falava assim, isso, vírgula, isso. E eu falava, cara, onde é que esse cara está tirando isso? Que palavra que é essa? Como é que esse cara consegue? Eu não sabia quem ele é um mestre do ensino. Eu ia, cara, para casa com a minha Bíblia dessa grossura debaixo do braço. Chegava lá em casa, minha tia falava, você quer jantar? Eu falava, quer jantar não. O que eu tinha jantado na igreja era o suficiente. Bom dia, eu quero que Deus me mate.
o que eu tinha jantado era o suficiente, e tinha uma arinha lá de fora da casa da minha tia. Vanessa chegou a conhecer ainda essa casa que elas moravam. Eu abri a Bíblia, cara, eu ia ler que tinha pregado, eu caí aos prantos, dizendo: Deus, eu estou entendendo, é isso, Jesus, que palavra. E não era que eu não conhecia, eu já tinha lido, mas aquilo arrancava lágrima de mim, aquilo fazia eu ir para a cadeia, irmão. No outro dia, ninguém queria ir para o seguro, preguei, eu ia, irmão. Falava: tem capeta, eu falava: manda buscar capeta. Eu amava os demônios, irmão. Falava: tinha demônio, eu amava. Por quê? Porque eu amava expulsar eles, irmão. Eu tinha sido liberto. Então alguém que é liberto não pode viver a vida escravo, não pode ver os outros escravos. Você tem que falar: tem demônio, eu vou lá, eu vou expulsar, porque há poder no nome de Jesus. Não está sobre você, você é um Zé Mané igualzinho a mim, mas há poder no nome de Jesus. Essa palavra tem poder, irmão. Esse evangelho tem poder. Que os nossos olhos voltem a queimar, o nosso coração volte a queimar. Eu quero acabar aqui, quero que você abra sua Bíblia comigo, no livro de Jonas, capítulo 2, verso 1, e aqui nós vamos terminar. O profeta Jonas, o homem que tinha uma missão terrível, irmão, uma missão de pregar para o povo de Nínive. Quando a gente olha essa história, a gente pensa que Jonas foi fujão, mas o povo de Nínive era terrível. O povo de Nínive matava as pessoas. Então Jonas, teve uma raiva que ele não queria que o povo convertesse, é verdade, mas ele tinha, medo. Sabe, nesse tempo aqui em Nínive, era igual ir lá pregar para os muçulmanos, mesma coisa, irmão. Um povo que odiava o povo que matava a gente. É Deus te acordar, Jordan, e falar assim: Jordan, vai lá pregar para os muçulmanos, irmão. Se o joelho não tremer, está errado, irmão. A Lara vai falar: meu Deus, vai voltar, vou ficar sem marido. Vamos orar, saber se é de Deus mesmo, né? Se for de Deus, passa um Fusca azul, vira o Fusca miserável do Fusca azul. Aí você fala: tem como correr não, né? A vida da gente é não, se for de Deus mesmo, o irmão vai falar: Pai do Senhor. O irmão fala: Pai do Senhor, graça e paz, Shalom Adonai. O irmão usa os nomes tudo, e você fala: não tem jeito não. Assim foi com Jonas. Jonas teve medo da morte, não queria que o povo pregasse, fugiu de Deus, até Deus o encontrar. E o verso 2 diz: e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Irmão, aqui Jonas está dentro da barriga do peixe. Jonas foi comido pelo peixe. Verso 2: e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, ele me respondeu, no ventre da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Olha só, irmão, Deus respondeu Jonas, Deus respondeu ele. Verso 3: porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Irmão, já parou para pensar qual que era a situação de Jonas 3 dias e 3 noites? No fundo do peixe. Irmão, o que tem dentro do peixe? Água. Jonas tinha hora, irmão, que ele estava assim, dependendo da volta que o peixe dava, irmão, as águas submergiam ele. Já imaginou uma piscina mexendo? Uma piscina de ondas. Já foi piscina de ondas? Tem hora que você escorrega e volta. Assim foi Jonas. Jonas não dormiu não, encostou a cabecinha e falou: agora eu vou dar um cochilo aqui, eu estou cansado. Jonas ficou 3 dias, 3 noites lutando, irmãos, dentro da barriga desse peixe. Verso 4: e disse: lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o seu santo templo. As águas me cercam até a alma, o abismo me rodeou, e as algas enrolam a minha cabeça. Essa era a situação de Jonas. Pastor, eu estou com um problema grande demais. Malco de Jonas? Duvido, irmão. Também estou com um problema, não é malco de Jonas não. Dentro do ventre, irmãos, clamando a Deus. Ele descansava quando a baleia parava, porque quando a baleia estava em movimento, ele desfogava de vez em quando. Ele está falando, irmão, que até a cabeça dele está enrolada de algas. Eu desci até os fundamentos dos montes, a tua terra me encerrou, para sempre com seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração, no seu santo templo. Ele orou e Deus respondeu. Verso 2 diz que Deus respondeu, e ele começa a orar e dizer: Senhor, o Senhor ouviu minha oração, eu sei que o Senhor está no templo poderoso, eu sei que o Senhor está nos santos dos santos, mas a minha oração chegou até o Senhor. Irmão, qual o mais profundo abismo que você está? Deixa eu te falar, Deus tem ouvido sua oração.
Você tem orado, tem clamado, tem chorado, e Deus tem escutado. E o verso 8 diz: os que observavam as falsas vaidades deixaram suas misericórdias. Verso 9: mas eu te oferecerei sacrifícios com a voz de agradecimento, o que voltei e pagarei, do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas em terra seca. Sabe o que Deus teve que fazer com Jonas? Levar ele para o ventre da baleia, passar ali 3 dias, 3 noites, sabe para quê? Para o coração de Jonas voltar a queimar, para o coração de Jonas voltar a clamar ao Senhor, para o profeta amigo de Deus, aquele que Deus sabia que era um profeta, que as pessoas reconheciam como profeta. Deu só uma desviadinha. Conselho: não dá uma desviadinha não, irmão. Uma desviadinha pode sofrer demais. Uma desviadinha pode ser um processo árduo na sua vida. Mas se você entrar num lugar, no Santos dos Santos, no lugar que a voz de Deus está, Deus vai lá, irmão, e incendeia o seu coração. No vento da baleia, vem na sarça arder, subindo ao monte, no culto de oração. Vem para o culto, irmão, está nervoso com Deus, fala para Deus: Senhor, eu não queria estar aqui não, mas eu estou aqui. Eu não queria estar lá em casa, só que eu estou aqui. Como disse o pastor Luiz Hermínio: se tu é macho, desce aqui embaixo. Fala para Deus. Se o Senhor é Deus mesmo, me pega aqui nessa noite, irmão. Às vezes os nossos cultos estão iguais, porque você está igual, e a palavra não tem poder sobre você. Mas se você entrar na casa de Deus dizendo: Deus, se o Senhor é Deus, vem aqui nessa noite. Se o Senhor é Deus, fala no meu coração. Se o Senhor é Deus, eu quero saber o que o Senhor tem para mim. Irmão, se Deus não for de encontro com você, eu mudo de nome. Eu mudo de nome. O que falta de nós, irmão, nesses dias é jejum, é oração, é entrega, é renúncia. Não é mais abrir mão do que pode, é abrir mão do que é lícito. A gente quer abrir mão de beber e fumar como se fosse vantagem. Irmão, isso não é favor para Deus não, isso é favor para a gente. Para de beber, um favor. Para de fumar, um favor para você, não é para Deus não. Para Deus é misericórdia. Para Deus graça é quando você fala: Senhor, hoje eu não vou jantar não, e no lugar da janta eu vou levantar um altar de adoração, Senhor. Não vai fazer jejum e ver televisão não. Vai fazer um jejum, irmão, clamar a Deus. Vai fazer um jejum, levantar suas mãos e o adorar. Vai jejuar e profetizar. Pastor, meu trabalho lá no centro da cidade. Faz um jejum, vai lá para Tubal Vidéria e começa: rodecanda na chorecanda labalabás, rebandecanda. Assim diz o Senhor. Ah, meu irmão, Deus olha do céu e fala: é esse cara que eu estou procurando, é essa rabandecanda namás, é essa irmã do mistério aí, de coque, sem coque, cabelo grande, cabelo curto, saia, vestido, calça. É a minha filha, é a minha profeta. Que volte em nós, querido, um coração apaixonado pela presença, um coração que não mais consegue viver sem ouvir a voz de Deus, um coração que está 2, 3 dias orando e Deus não fala, fica bravo com Deus. Cadê o Senhor? Ué, o Senhor falava tanto, o Senhor sumiu, onde é que o Senhor está? Vem falar comigo. Eu queria te convidar a ficar de pé. Nós vamos adorar a Deus. Eu quero ler um versículo para a gente adorar, que é Mateus 5,14. Vós sois luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Quando Deus nos chama de luz do mundo, Ele nos compara a uma candeia acesa, e fala que essa candeia não pode ficar debaixo, ela fica em cima, para que todos vejam. Mas sabe o que faz a candeia iluminar? Não é o pavio que está de fora, é o azeite que está de dentro. O pavio é aceso, irmão, e vai acender, mas o que vai manter essa candeia acesa não é o pavio, é o azeite. Na parábola das noivas, o Senhor vai lá e busca 10 virgens, só 5 tinha azeite, tinha candeia. Todas 10 estavam dormindo, todas 10 estavam cansadas, estavam distraídas. Só que a diferença das 5 é que 5 tinha azeite e 5 não tinha azeite. Pastor, as coisas estão difíceis na minha vida, parece que eu não estou vendo solução, parece que nada muda. O meu conselho é: encha a sua candeia de azeite, enche a sua candeia de oração nas madrugadas, de leitura da palavra, vê menos pregação e ora mais. Ah, pastor, errado? Não, irmão, é legal ver uma pregação, mas vê menos a palavra dos outros,
e escuta a palavra de Deus. Escuta o que Deus está falando na Bíblia, através do culto que você vem, da igreja que você congrega. Vai para sua casa e diz: pastor, eu não quero, meu Senhor, eu não quero mais ficar nesse lugar, eu quero ser aprovado pelo Senhor. Muitas vezes Deus te leva para um deserto para você ser aprovado, mas no final do deserto vem a glória, vem a aprovação do Rei de Reis e Senhor de Senhores. Amém? Vamos adorar o Senhor nessa noite.